Olá pessoal, meu nome é Ítalo e sejam bem-vindos a essa videoaula. Nessa videoaula nós vamos aprender a fazer a instalação do Oracle Linux e deixá-lo preparado para receber o Oracle Database. Eu estou aqui com a documentação de instalação do Oracle Database, certo pessoal? Eu vou deixar o link aí junto com a videoaula para vocês. E aqui na página 21 nós temos aqui alguns checklists dos requisitos para poder instalar o Oracle Database, certo? Kernel, versões do Linux suportadas, tamanho de memória, de conectividade, swap, nível de execução do sistema. Enfim, aqui tem uma explicação bastante completa, certo? Bastante detalhada da instalação. Para essa videoaula, eu já selecionei os requisitos principais e coloquei aqui nessa planilha, certo? E daqui a pouco nós vamos voltar para essa planilha. O primeiro passo para a gente instalar o Oracle Linux é a gente baixar ele, certo? Para isso, nós vamos entrar nesse site aqui, edelivery.oracle.com. Ok? Teclei Enter. Para fazer esse download da ISO do Oracle Linux, é necessário ter usuário e senha no site da Oracle. Caso vocês não possuam, vocês terão que se registrar no site para poder fazer o download, ok? Eu já tenho o login e senha, então eu só cliquei em Sign In e vou colocar aqui o meu usuário e senha. Estou fazendo aqui o login. Pronto, essa aqui é a tela inicial do eDelivery. Eu vou digitar aqui agora Oracle Linux. Já teclei Enter. Aqui estão todas as versões do Oracle Linux disponíveis no site da Oracle para download. Eu vou baixar a versão 7.5, que é a versão que está constando aqui nessa documentação. Vejam que já foi adicionado aqui no carrinho. Vou clicar aqui em Continue. Vou aumentar aqui o zoom. Vou clicar em Continue. Vou selecionar aqui a plataforma, né, a arquitetura que eu quero. x86 64 bits. Clicar em Continuar. Em seguida, vou concordar com os termos da Oracle e clicar em Continue. Beleza? Isso aqui pode fechar. Bom, pessoal, não se assustem. Vai aparecer aqui um monte de arquivos mesmo para a gente baixar. O total aqui 14 GB de arquivos, mas não precisa baixar tudo isso, ok, pessoal? Basta vocês baixarem esse arquivo bem aqui. Oracle Linux Release 7 Update 5 para x86 64 bits. Quando você clicar aqui, o download já vai começar automaticamente, certo? Basta clicar aqui em Save. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz esse download, certo? Isso aqui é apenas uma demonstração para vocês. E nós podemos agora começar a instalação, certo? No caso, vocês ainda terão que fazer o download, eu já fiz. Como eu já tenho essa ISO salva, eu vou agora abrir o VirtualBox. Beleza, pessoal? E vou criar uma máquina virtual. Vou clicar em New. Vou configurar agora o nome da máquina. Será Oracle Linux. E vou clicar em Next. Vou colocar aqui a quantidade de memória. Sobre a memória, pessoal, a Oracle recomenda pelo menos
Aqui está, minimum RAM. A Oracle recomenda pelo menos 2 GB de memória, certo? 8 GB se você for instalar o Oracle Grid Infrastructure. No momento nós não vamos abordar o Grid Infrastructure, certo? Vamos instalar somente o Oracle Database. Então nós podemos colocar 2 GB de RAM, no mínimo, certo? Então vou voltar aqui no VirtualBox, mas eu não vou colocar 2 GB. Eu vou colocar 4 GB, certo? 4 GB é o mesmo que 4.096 megas. Vou clicar em Next. Agora nós vamos criar o disco rígido da máquina, certo? Cliquei em Next, agora vou clicar em Next mais uma vez. Vou clicar em Next mais uma vez aqui, vamos deixar como dinamicamente alocado mesmo. O tamanho padrão que o VirtualBox coloca é muito pequeno. O VirtualBox deixa apenas 12 GB. Eu recomendo colocar pelo menos 50 GB, ok, pessoal? E agora eu vou clicar em Create. Feito isso, eu vou clicar aqui na máquina com o botão direito do mouse e vou clicar em Settings. Depois vou clicar em System e vou clicar em Processador. Vejam que essa minha máquina está apenas com um núcleo de processamento. Eu vou colocar 2, ok? Aqui eu posso colocar até 4. A linha verde vai até o 4. Mas eu vou deixar apenas 2. Eu recomendo a vocês que façam o mesmo. Pronto, feito isso, agora nós vamos iniciar a máquina virtual, beleza? Então, vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar em Start, Normal Start. Estou arrastando aqui para essa tela porque eu tenho 2 monitores, aí o VirtualBox iniciou no outro monitor. Aqui nós vamos escolher o disco que a gente baixou, certo? No site da Oracle. No caso, o disco já aparece porque eu já coloquei, né? Mas caso não apareça para vocês, basta vocês clicar aqui nesse botãozinho, que aí vocês clicam aqui em ADD, aí vocês procuram a ISO que foi baixada e já começam a instalação, beleza, pessoal? Então, eu vou escolher aqui a ISO que eu baixei, a Oracle Linux 7.5. Vou clicar em Choose. E vou clicar aqui em Start. Opa, por acidente eu acabei minimizando aquela tela que eu estava. Vou minimizar essa aqui, pronto. Vou clicar aqui em Start. Vou fechar isso daqui. E vejam que já estamos começando a instalação do Oracle Linux. Ele tem aqui a opção de testar a mídia, mas eu vou pular essa parte e já vou escolher a opção de instalar o Oracle Linux. Teclei um Enter. Ele leva um tempinho em algumas etapas, beleza, pessoal? Isso é normal. Vejam que a instalação já iniciou, beleza? O idioma eu costumo deixar em inglês mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem colocar outro idioma de sua preferência, podem colocar o português mesmo. E em seguida eu vou clicar em Continue. Após clicar em Continue, nós chegamos nessa tela. Primeira coisa que nós vamos alterar aqui será o layout do teclado, certo? Isso aqui nós temos que mudar para português, para não termos problema com caracteres. Vou clicar aqui, eu digitei aqui só o começo da palavra português, já apareceu aqui, ó, Português, Português Brasil. Vou escolher português brasileiro, né?
e vou excluir o inglês. E vou clicar em Done. Beleza? Date Time. Aqui nós vamos escolher o fuso horário do servidor. Vou clicar aqui e vou escolher o meu fuso horário, que no caso é Fortaleza, que é a minha cidade. Vou clicar em Done, pronto. Agora, Software Selection. Nós temos aqui várias opções de servidor. Eu vou começar com o Minimal Install. Por que isso, pessoal? Porque nessa profissão de DBA, Oracle, e até mesmo em outros SGBDs também, geralmente a gente não tem acesso a console de servidores. O máximo que nós temos é uma conexão SSH somente no modo texto, entendeu? Então, o que acontece? Nós vamos fazer essa instalação somente no modo texto, inicialmente, mas em um determinado momento nós vamos fazer uma aula separada com a instalação do Oracle Database também no modo gráfico. Lembrando que essa instalação aqui é do Oracle Linux, certo? Então, o Oracle Linux ele já está sendo instalado sem interface gráfica. Aqui em Installation Destination, nós vamos configurar o particionamento do disco do servidor, beleza, pessoal? E nós temos aqui a opção de deixar o particionamento ser configurado automaticamente. E temos também a opção de escolher, certo? Escolher como vai ficar esse particionamento, que é o que eu vou fazer. Então, eu selecionei a opção e vou clicar aqui em Done. Vejam, temos aqui algumas opções, BT, RFS, LVM. No caso, pessoal, nós vamos usar aqui Standard Partition, certo? E em seguida, nós vamos clicar aqui, ó, Click here to create then. Nós vamos clicar aqui para criar automaticamente. Pronto. Então vejam, nós já temos aqui configurados aqui as partições /boot, partição raiz e a swap, certo? Agora, uma coisa que eu gostaria que vocês tivessem um pouco mais de cuidado, prestassem atenção aqui, é o seguinte. Segundo, eu vou minimizar aqui essa tela. A swap está com pouco menos de 4 GB, se vocês repararem aqui. Beleza? Então, eu vou minimizar e nós vamos ver aqui, ó, alocação de memória swap para o Oracle Database. Se o servidor tiver entre 1 e 2 GB de memória, certo? De memória RAM, então a swap vai ser 1,5 vezes o tamanho da RAM. Por exemplo, se a sua memória RAM tem 1 GB, então você vai multiplicar isso por 1,5 vezes, por exemplo. Vou abrir aqui uma calculadora para a gente mostrar melhor. Por exemplo, se o seu servidor tem 1 GB de memória, que é o mesmo que 1024 MB, né? Megabytes, então vocês vão multiplicar isso por 1,5. Então vai ficar 1,5 GB, certo? Quando a memória está entre 2 GB e 16 GB, então a swap será igual ao tamanho da RAM, da memória RAM. E quando a memória for maior que 16 GB, a memória RAM, a swap será igual a 16 GB. Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui? Se a minha memória é de 4 GB, então a minha swap tem que ser de 4 GB, de acordo com a documentação. Então eu vou diminuir isso aqui um pouquinho, vou diminuir aqui para 44 GB, certo? Porque aqui eu não tenho
disponível espaço suficiente para aumentar essa partição para 4.096 megas, que é o mesmo que 4 GB. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa partição e vou colocá-la como 44 GB. Certo? Aí eu vou baixar aqui, ó, tem uma barrinha aqui que a gente baixa, e vou clicar em Update Settings. Vejam que agora eu tenho 1 GB livre aqui de espaço disponível. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou reajustar o tamanho da swap para ela ficar exatamente com o mesmo espaço da memória RAM, que são 4.096. Aí eu clico aqui em Update também. Certo? Uma outra alteração importante, pessoal, é o File System. Se vocês repararem, o File System está configurado para XFS. Nós temos que alterar isso. Então eu vou selecionar aqui ext4. Beleza? E vou clicar em Update Settings. Vou repetir esse processo aqui na partição raiz. Ok, pessoal? E sempre lembrando de clicar aqui depois de alterar. Pronto. Feito isso, eu vou clicar aqui em Done. E aqui ele vai dar um resumo das etapas que serão feitas. Basta clicar em Aceitar. Ok? Feito. Agora nós vamos aqui em Network e Hostname. É de suma importância que seja configurado um hostname para o servidor, certo? No meu caso, o hostname será prod.italocavalcante.com e vou clicar aqui em Apply, certo? Uma outra coisa importante aqui é o seguinte: na configuração da máquina virtual, vocês deverão configurar aqui o adaptador de rede. Vejam, temos alguns ícones aqui embaixo, entre eles tem a rede. Vejam que o adaptador de rede está configurado como NAT, a placa de rede do servidor. Então eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou clicar em Network Settings e vou mudar isso de NAT para Bridge, certo? Por que isso? Porque eu quero que a rede desse servidor aqui seja a mesma da minha rede local, do meu notebook, para que eu possa acessá-lo. No caso do meu notebook, eu tenho duas placas de rede nele. Eu tenho a Wi-Fi, que é essa aqui, ó, começa com W, WL de wireless, e tenho uma placa cabeada. No caso, eu estou usando a Wi-Fi, então é ela que fica selecionada aqui mesmo, e clico em OK. Beleza? Então vejam, o hostname da máquina já está configurado. Agora eu vou configurar um IP para essa máquina. Vou clicar aqui em Configure. Vou clicar em IPv4 Settings. Agora eu vou clicar aqui em Manual. Certo? E vou clicar em ADD. E vou configurar um IP da minha rede local para essa máquina. Vai ser 192.168.40.170. A máscara vai ser de 24 bits. Isso é o mesmo que colocar aqui 255.255.255.0. E o gateway, eu vou colocar o gateway da minha rede, certo? Meu gateway padrão é 192.168.40.1. E aqui em DNS, eu vou colocar aqui o DNS do Google mesmo. 8.8.8.8. Aqui em General, eu vou clicar aqui em Conectar automaticamente.
para que essa interface de rede suba automaticamente com o servidor. Já inicia automático. E vou clicar aqui em Save. Certo? Vejam que a interface já está ativa e o hostname já está configurado. Então eu vou clicar aqui em Done. Beleza? Kdump. Ele está habilitado, temos que desabilitá-lo, certo? Ele está habilitado, a gente vai... Acabamos de desabilitar. Ok, pessoal? Então, feito isso, nós já estamos com o nosso servidor configurado. E eu vou clicar aqui em Begin Installation. Ele vai pedir para configurar uma senha de root. Eu vou configurar uma senha aqui. E vou clicar em Done. Beleza? E aqui ele também dá a opção de você criar um usuário. E isso não é necessário. Beleza, pessoal? Os usuários nós vamos criar em outro momento. Por enquanto, somente o usuário root já basta. Esse processo aqui de instalação demora um pouquinho, então eu vou dar uma pausa na videoaula e daqui a pouco nós retornamos. Bom, pessoal, a instalação foi concluída, certo? Aqui está a mensagem mostrando que o Oracle Linux foi instalado com sucesso e está pronto para uso. Então nós vamos clicar agora em Reboot. E vamos aguardar a máquina reinicializar. Isso pode levar um tempinho. Vou teclar um Enter aqui. E a máquina iniciou. Então pronto, pessoal. O nosso servidor está instalado. Beleza? Porém, ele ainda não está preparado para receber o software Oracle. Beleza? Uma vez que o sistema operacional está instalado, nós podemos prosseguir com a configuração dele para receber o software Oracle, certo? Então eu vou abrir aqui um terminal, certo, pessoal? Bom, durante a instalação, nós já deixamos esse servidor aqui com a rede dele configurada, certo? Nós configuramos o IP para ele. E agora nós vamos acessá-lo usando esse IP, beleza? SSH aqui no terminal, root arroba 192.68.40.170. Então vejam, ele vai pedir essa confirmação. Eu vou digitar yes e teclar enter. Ele vai pedir agora a senha. Eu estou colocando a senha que eu configurei durante a instalação. E beleza, pessoal, estamos agora conectados no servidor que foi recém-instalado. Ok? Eu dei o comando fconfig. Eu recebi um erro de que o comando não foi encontrado. Daqui a pouquinho nós vamos resolver isso. Beleza? Então, pessoal, a primeira coisa aqui é a gente configurar o arquivo /etc/hosts. Por quê? Porque se eu pingar para esse hostname que eu configurei, ping prod, certo? Vejam que o nome não é resolvido. Se eu pingar para prod.italocavalcante.com, que é o nome de domínio completo que eu configurei para esse servidor, se der um ping para esse endereço, ele já responde, certo? Mas quando eu pingo somente para prod, ele não responde. Para isso, a gente vem aqui no arquivo /etc/hosts, beleza? Com o comando vi, e a gente configura o seguinte. A gente vai colocar aqui o IP do servidor,
192.168.40.107